Tá. Pessoal da torcida tricolor, terminamos agora a zona mista, né? Conseguimos pegar aí uma palavrinha do Thiago Volpi, uma palavrinha do Hernanes e uma palavrinha do... Tá, então de novo. Pessoal da torcida tricolor, saímos agora da zona mista, conseguimos pegar uma palavrinha do Vitor Bueno, uma do Thiago Volpi e uma palavrinha do Hernanes sobre o jogo que aconteceu aqui, que foi, assim, uma desgraça. Aí vimos também o Bruno Alves saindo, a gente já vai falar disso. Foi uma desgraça por conta de uma das piores arbitragens da história. Depois o Aleguiz pode fazer um levantamento, mas na história do Paulista deve ter, cara, não é possível. Foi uma arbitragem, o árbitro virou o protagonista da partida. Então, como a gente tinha falado no vídeo do jogo, o Pato fez 2 gols legais. Não é nem questão de, bateu no zagueiro, não. Nos dois lances, ele estava em posição legal. O Novo Horizontino ainda teve um recuo pro goleiro, que o goleiro pegou com a mão. Nada aconteceu. O time de São Paulo muito desesperado. O Hernanes fala que isso atrapalha, isso atrapalhou um pouco. São Paulo atrapalhou bastante assim, na questão da cabeça e tal. E o Fernando Diniz fala também da recomposição, você já vai falar disso. Agora, o que preocupa, além de tudo isso, além dessas lambanças, nós tivemos 2 pênaltis. Um deles, que o Gabriel até falou no vídeo, eu não vi ainda os comentários do vídeo de jogo, presumo que vocês estejam xingando muito o Gabriel porque falou, você estava vendo? Porque ele falou que não foi gol, não daria o pênalti, mas a visão que você viu foi a visão da Globo, porque, de frente pro lance. Depois pega o VT, a gente viu o VT, a gente parou de fazer o vídeo para buscar as imagens para fazer. Mas assim, eu vi de frente o lance, quando você vê de costas, dá a impressão que o cara tá tirando o braço. De frente... O jogador está muito irresponsável com os braços. Então, assim, eu teria marcado o pênalti. Na verdade, estamos chegando mais pelo do Vitor Bueno, na verdade. E o do Vitor Bueno. O do Vitor Bueno, até conversei com o Bruno Grossi. E ele fala que o cara rela 2 vezes no Vitor Bueno. E aí é uma questão subjetiva. Eu acho que o verbo está nisso aí, ele rela. Sim, duas vezes no Vitor Bueno. E aí o que acontece? O Gabriel, nesse tipo de lance, se vocês pegarem a favor ou contra o São Paulo, esse tipo de lance é mais lance que você segue. Ele cai, coincidentemente ele cai depois que a bola já está a 10 metros. Mas daria, cai com os braços quase para cima. Mas daria para marcar, poderiam ter marcado contra a gente. Era um pênalti absolutamente marcável. E o gol o pênalti do Arboleda foi um negócio, assim, ridículo. E o Pato passou aqui atrás, o Pato que fez, o Pablo passou aqui atrás, é porque eu não vi. Eu só vi a leitura labial aqui, podia ser Pato ou Pablo, cabia muito bem. O Pablo passou aqui atrás, o Pablo que quase fez um gol antológico. Ou quase, a bola passou rente, a trave ali. O Pato fez 2 gols mal anulados. Então assim, a arbitragem foi protagonista do jogo. Eu perguntei pro Volpi na questão da recomposição, e ele falou que a recomposição não é ruim quando São Paulo está com a posse da bola. Mas no escanteio tem coisinha ali para corrigir uma bola parada. Ele citou os 2 gols. O que o Diniz falou? O próprio, até só para voltar, a gente falou isso no jogo contra o Água Santa. Agora de novo, por algum motivo o São Paulo não tem colocado mais as entrevistas ao vivo no Periscope. Seria legal se colocasse, era bacana. Tem colocado geralmente depois no YouTube, mas pro momento que acontece, não tem feito, pelo menos nesses 2 jogos de 2020. E não deu tempo de você descer, né? Porque você estava subindo o vídeo. Não deu tempo, mas eu consegui depois pegar a coletiva por outros meios. Mais uma boa leitura. Foi o segundo jogo que a gente está aqui no Morumbi fazendo a zona mista e é a segunda boa entrevista do Fernando Diniz, porque num jogo como esse, que o São Paulo tem essa questão muito séria da arbitragem, e que o São Paulo faz um bom jogo, ele poderia pegar, falar que está tudo bem, que é assim mesmo, muito uma pena, deveríamos ter ganhado e ficar por isso mesmo. Não foi o que aconteceu. Ele ressaltou a questão da recomposição, diz que tem coisas a se corrigir no contra-ataque, então já mostra uma preocupação dele nesse sentido, e ele cita o Tietê vindo buscar o jogo para dar mais velocidade na transição, que também é outro problema do São Paulo, em que ele pelo menos percebe que existe essa questão a ser corrigida. Então, bom, porque pelo menos foram os 2 aspectos mais urgentes, digamos assim, para o que o coletivo do São Paulo precisa corrigir. O Fernando Diniz mostrou que está preocupado com isso, mostrou que está atento a isso e que provavelmente vai trabalhar para acertar esses pontos até o campeonato e o ano chegar nas fases mais agudas e nas fases que interessam, que certamente não é no jogo de hoje. Então, bom pra gente. A gente também ficou sabendo depois da questão do Bruno Alves. O Bruno Alves. Aqui, a gente vai colocar já colocamos nas redes sociais, mas vamos colocar no fim desse vídeo ou de cobertura agora, pode ser que, porque eu vou editar amanhã, pode ser que coloque de cobertura. Colocaremos ele saindo, ele não consegue colocar o pé no chão. Ele saiu... Foi uma pegada que era para cartão, para cartão vermelho. E aí isso é mais um desses aspectos. O árbitro errou em 2 pênaltis absolutamente marcáveis, que ele não deu. 2 gols absolutamente legais, que ele anulou.
questão dos gols, só para te interromper, antes da gente complementar, porque foi algo que o Diniz falou também. Ele disse que o Bandeira não marcou impedimento no segundo gol e o árbitro chamou para si. No frame da televisão, no lance da televisão, aparece o Bandeira com a bandeira lá em cima. E depois apontando para o meio, dando impedimento, e muita gente cercando ele, reclamando, só que é muito rápido, mas aparece o Bandeira marcando. Se o Bandeira depois pediu desculpa, falou que errou, tirou o impedimento, falou para o árbitro, falou, desconsidera, porque eu errei aqui, levantei. Mas ele levantou errado. De qualquer forma. Tinha essa levantada. O Diniz disse que o Bandeira não marcou e que o árbitro chamou a responsabilidade para si. Então fica só essa divergência. De qualquer maneira é o seguinte, o passe vem do jogador que tem a intenção de fazer, de atacar a bola. Então a bola vem do jogador do Novo Horizontino com a intenção de jogar, né, como diz a regra. E mesmo assim o cara tá 25 metros em condição legal. Então assim, é uma quantidade de erros. E 25 metros em condição legal com mais de um jogador dando condição. É uma quantidade de erros assim, que ela não é aceitável para um futebol de alto rendimento, para uma Série A de Campeonato Paulista, uma Série A de qualquer coisa que seja. Então... E aí assim, falando, são 2 gols anulados, 2 pênaltis absolutamente marcáveis, um recuo de bola que foi uma coisa ridícula, gritante, que eu nem entendi o que o árbitro falou, eu não consegui entender. Ele falou que foi sem intenção, mandou seguir o jogo. Sem intenção, o cara toca claramente pro goleiro, claramente, ele faz o movimento do passe. Então assim, esses erros, e até a gente falou isso com o Hernanes, esses erros fizeram com que o São Paulo ficasse pilhado em alguns momentos, atacasse de forma atabalhoada. Isso tem que ser considerado, isso atrapalhou grandiosamente a partida, não pode acontecer. O São Paulo tem que entrar com representação, ligar para o presidente dos Estados Unidos, fazer uma balbúrdia, porque é um negócio bizarro o que aconteceu aqui hoje. E aí a gente teve o árbitro como protagonista, como personagem de um jogo em que o São Paulo poderia assumir a liderança isolada do Campeonato Paulista, como lembrou Edu Afonso na transmissão da ESPN, mas acabou ficando como líder do grupo com 8 pontos, né? Já era uma situação ali que acontecia. Tem Sim. Mais algum destaque? Em relação ao... Tinha, só que a Vives fez um gesto e eu me confundi. Muito bem. Em relação ao jogo em si, a gente vai ter a dúvida agora do Bruno Alves e vale ressaltar, como você falou, o São Paulo entrou na pilha em relação ao jogo em si, do jogo contra o Santo André, porque o Bruno Alves é um dos pendurados para o Clássico, né? Mas pensando na pilha que você citou do jogo, assim como o bom jogo do São Paulo, essa pilhagem poderia fazer Volpi, poderia fazer Hernanes, poderia fazer Diniz, poderia fazer uma série de pessoas ter uma distorção do que o São Paulo estava propondo, do que o São Paulo teve de ponto positivo e tem a corrigir. Pelo menos das entrevistas que a gente conseguiu pegar, todo mundo estava muito ciente do que dá para você tirar de positivo, do que dá para você tirar de pontos a serem melhorados, do que foi o jogo, que foi algo excepcional, que o padrão de arbitragem não é esse nem na pelada do fim de semana. Então, pelo menos, mentalmente, isso não quebrou o time, não ficou todo mundo esbravejando a troco de nada, a ponto de cegar o que você precisa. Porque isso, numa fase mais aguda do ano, é um problema. É óbvio que vai te irritar muito mais, porque você vai estar perdendo coisas que você não recupera mais. Pontos no Campeonato Brasileiro, não recupera mais. Libertadores, você tem 6 jogos para classificar. No Campeonato Paulista, primeira dia fase, 3 de fevereiro, você tem que estar muito mais focado na construção do time. E o São Paulo pareceu focado na construção do time. E tá pegando confiança, gente, porque assim, toma um gol naquela situação, num jogo em que teve bola tirada em cima da linha, teve bola no travessão, teve 2 ou 3 bolas rente à trave, teve defesa do goleiro, teve gols anulados, teve todo esse monte de polêmicas. Toma um gol numa noite como essa, podia decretar ali a derrota, mas o São Paulo teve a garra e a atitude. E uma coisa que é bom falar, porque se vem uma derrota, outra derrota, muita gente vai falar, time de vagabundo, tá longe de ser esse São Paulo, tá longe até de ser o São Paulo do ano passado. Não falta ao São Paulo raça, atitude, não. Faltava ao São Paulo do ano passado organização, e o São Paulo de agora está no começo de um trabalho. Parece estar buscando essa Está buscando essa organização, tem um técnico bastante consciente do que precisa ser melhorado. Na nossa opinião, talvez em um desses jogos poderia ter mesclado o time para pelo menos dar um descanso ali para os veteranos, mas ele tomou outro caminho. Vamos torcer para que esse outro caminho gere os frutos que o São Paulo espera, que o Fernando Diniz espera. Agora é a hora de torcer. A gente vai
caminhando e pegando confiança para as fases mais agudas e principalmente para a Libertadores, que vai ser um pega para capar com River, com altitude e tudo mais. Agora vocês vão ver o que a gente pegou na zona mista. Tinha mais alguma coisa? Sim, não, dois recadinhos breves para quem pegar esse vídeo ainda no próximo da hora do almoço da terça-feira, à noite tem a live, né? Vai, nossa, cara, vai encavalar tudo. Não tem problema. Podemos encavalar tudo? Vai ter... A Vivos acabou de dar o ok. Isso não foi o ok. Isso foi uma... assim, do tipo, não era melhor fazer a live de terça na quarta, mas a responsabilidade sim. Então assim, você que está assistindo... flopar, a culpa é minha. Compartilhe e curta, porque senão o YouTube depois ferra a gente. Agora que a gente está investindo, é bom a gente ter mais audiência e não menos. Algo que ficou faltando falar no vídeo de jogo, que até me lembraram no Twitter, assim, outro ponto positivo do São Paulo que não teve, no ano passado inteiro, não teve muito no começo da temporada, inversões de jogo. Passou Aliás, o Vitor Bueno tem se especializado nesse tipo de bola. É inacreditável como muda o jogo, né? E tem sido o único, nesse começo de temporada, o único ponto positivo do Reinaldo até aqui. Ele conseguiu acertar 2 ou 3 muito boas inversões de jogo e que criaram boas situações para o São Paulo. Porque você pega o adversário no mano a mano, uma delas o Pato adiantou demais, seria na cara do gol, outra delas o Toró foi para cima da marcação, quase vira o gol do São Paulo também. Então, assim, se o São Paulo conseguir investir um pouco nesse lance, até para acelerar o jogo, para não ficar muitas vezes nos toques improdutivos, tem muito a acrescentar nesse estilo. E veja, gente, o Reinaldo é um jogador que o Gabriel levantou, que fisicamente parece ser numa condição pior do que os outros jogadores, mas quando tem alguma coisa para elogiar, a gente vai elogiar. Quando tiver para criticar, a gente vai criticar. Não, a gente não tem adoração, nem raiva de jogador nenhum. O que a gente tem é torcida pelo São Paulo e análise objetiva do que aconteceu no jogo. Então a gente não vai elogiar um cara que jogou mal. E análise opinativa também. Eu, particularmente, não sou obrigado a achar que foi pênalti. Como eu não acho, por exemplo, que foi pênalti do Volpi contra o Ceará. Ano passado, todo mundo escândalo. Como não dá esse pênalti pro Ceará? Que absurdo. É só porque é estreia do Daniel Alves, não era para estragar a festa. Eu não achei pênalti. Eu achei que o Volpi foi na bola e o goleiro sai naturalmente com o joelho erguido. O goleiro treinado para fazer isso, para se proteger de um eventual choque. Como hoje eu também não achei que Vitor Bueno... Era subjetivo. Enfim. Eu teria marcado, principalmente o do Arboleda. O Arboleda eu teria marcado sem nenhuma dúvida. O do Vitor Bueno eu provavelmente teria marcado ali, porque me pareceu o toque, mas vendo no VAR teria que ver mesmo em câmera lenta. Esse eu acho discutível, esse eu acho bastante discutível. Mas a galera aqui da imprensa toda, todo mundo achou que foi pênalti. E eu perguntei pro Vitor Bueno para ele descrever, e ele falou, o cara tocou, eu caí, e você estava dentro da área, e é pênalti. Simples assim. Mas é óbvio que eu ia perguntar para ele, eu tinha que perguntar. E vocês vão ver tudo isso agora. É difícil ficar falando. Acho que foi apenas o segundo jogo dele. Poderia ter sido diferente para nós. Primeiro tempo, 2 gols legais, pênalti, mal anulado. Eu nem gosto de ficar falando de arbitragem. Assim, o segundo jogo dele até agora, ele está começando. Torço para que vá bem aí na carreira dele. Sempre foi um sonho dele estar aqui, mas hoje, infelizmente, ele prejudicou o São Paulo. Poderia ter sido diferente, mas prefiro falar da nossa postura, do nosso jogo, que não deixamos de lutar em nenhum momento, mesmo depois do gol. Mantivemos o nosso ritmo e poderia ter sido diferente. Um gol mostra um ímpeto que nos últimos anos a torcida vinha reclamando. O que mudou? A nossa postura, a nossa vontade de vencer, de mostrar resultado. É isso que a gente fala toda vez antes dos jogos, que pode faltar tudo, pode faltar técnica, mas essa postura não pode faltar nunca, de deixar de lutar. Conversamos também bastante na semana e o São Paulo tem que ser assim, lutar até o final, mesmo que a bola não entra, a gente tem que ficar lutando que uma hora vai acabar entrando. Vitor, o seu lance do pênalti em cima de você, como é que foi o lance? O que você sentiu ali no momento? E o árbitro não deu e já tinha tido os 2 gols, como é que foi? Eu poderia ter seguido a jogada, estava dentro da área já e eu senti o toque. E me desequilibrou e eu caí. Então, é uma falta dentro da área, pênalti. Tiago, queria que você falasse evidentemente sobre todas essas polêmicas de arbitragem. Já tinha vivenciado uma partida com esse grau de protagonismo de maneira negativa de um árbitro? Tanto assim não. Às vezes é normal uma situação ou outra, mas 4, 5, 6, 7, 8 situações, sei lá quantas foram no jogo, nunca tinha vivido. Então até peço a compreensão de vocês, porque se a gente for ficar falando no árbitro, provavelmente amanhã eu vou estar suspenso, porque prefiro não falar o que eu penso no que aconteceu no dia de hoje. Então
Sei que é parte da função de vocês também, mas queria já não tocar mais no assunto do árbitro, porque acho que ficou muito claro para todo mundo que estava aqui no estádio hoje, então prefiro não comentar para não ser eu o maior prejudicado, talvez no dia de amanhã. Olha, sem falar da atuação do árbitro, mas tantos erros assim desestabilizam um pouco o time vai ficando nervoso em campo. Eu não estou nem querendo justificar o gol que vocês tomaram por causa dessa desestabilizada, mas enfim, você sente que o time vai ficando nervoso, o gol não sai, quando sai é anulado, enfim, isso mexe um pouco com a parte psicológica do time? Não, influencia um pouco, mas é uma situação que a gente tem que trabalhar também. É parte do futebol hoje e afinal de contas são seres humanos do outro lado também, e a gente tem que entender que vão ter vários tipos de adversidades e a gente vai ter que tratar de trabalhar em cima de todas. Então, infelizmente não aconteceu, menos mal que no fim a gente conseguiu achar o gol de empate ainda, e agora já é pensar no Santo André na próxima semana. Você chegou a conversar com o Pato no vestiário? Porque eu imagino o tamanho da frustração dele, né? Lógico que fica frustrado, porque fez 2 gols que em condição legal e acaba sendo anulado. É lógico que rola a frustração, mas a gente tem total certeza que o Pato ainda vai nos ajudar muito e vai fazer muitos gols esse ano. O Hernanes falou que o Diniz tinha falado de algumas correções que São Paulo precisava fazer. A recomposição é uma delas. São Paulo tomou 2 contra-ataques em jogos de escanteios para o São Paulo que geraram um contra-ataque. É um time muito ofensivo e tem esse preço, né? Sim, é o preço que a gente sabe que é o risco, na verdade o risco a gente sabe que corre, mas o futebol que a gente quer propor ofensivo de estar jogando sempre no campo do rival, é normal que aconteça esse tipo de coisas. Tanto que os 2 gols, o de semana passada e o desse, é numa jogada de escanteio, não é nem quando a gente está atacando, porque quando a gente está atacando normal, no jogo normal, a gente tem feito a reposição muito rápido, por mais que cede o contra-ataque, mas a volta tem sido muito rápida. Infelizmente hoje aconteceu num escanteio, numa bola que era nossa, a gente acaba tomando gol e são coisas que tem que ser melhorado. A gente não pode fazer uma tempestade também num copo de água, mas que tem que ser corrigido para que não aconteça nos próximos jogos. O São Paulo teve os problemas de arbitragem, né? A arbitragem ali que anulou 2 gols do Pato e teve alguns outros lances polêmicos no jogo. E depois desses lances, o São Paulo parecia que queria compensar, porque merecia estar ganhando. Isso afetou de alguma forma os lances da arbitragem, afetou o psicológico do time para tentar conseguir o gol? Ou isso já era uma coisa que iria acabar acontecendo naturalmente? Não, com certeza, porque assim, nós estávamos preparados para um jogo bastante truncado, né? A equipe deles lá atrás esperando um contra-ataque, que tinham 2 jogadores rápidos na parte ofensiva deles, né? Então a gente estava esperando que ia ser um jogo difícil, truncado, e aí a gente consegue fazer os gols, que o gol não é validado, a gente vai ficando um pouquinho mais impaciente e a equipe deles vai crescendo, né, de ânimo, porque cada vez que tu faz uma ação e aquilo dá certo, tu vai ganhando confiança e tal, e foi aconteceu com o time deles, né? Eles tinham uma proposta de jogo definida, conseguiram manter até por todo o jogo e conseguiram ainda fazer o gol no segundo tempo, enfim, então com certeza esses eventos acaba talvez não atrapalhando, mas atrapalhou.